Tá, a tela está dividida ao contrário, sou eu que vou te entrevistar hoje. É porque eu entrei depois, né? Eu sei, eu sei. Eu entrei pelo celular. Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Meta Humanos, um canal que foi criado para você que gosta de ir além. Eu sou Grazi Pola, mestre em Educação Matemática, e hoje pesquisando aí as novas gerações dos humanos, né? Nós estamos hoje com o professor Paulo Iannuzzi. Seja muito bem-vindo, professor, lá do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Obrigado. Na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links disponíveis que dão acesso ao canal no YouTube do professor Paulo Iannuzzi, do site e do Instagram. Bom, na live passada, nós falamos um pouquinho sobre a Kundalini, né? E aí, o que eu fiz tarefinha de casa, fui lá reassistir o vídeo, e nós falamos um pouquinho sobre que ela é representada por uma serpente, né? Porque na antiguidade a serpente ela representava a elevação consciencial. Falamos um pouquinho, o senhor falou um pouquinho sobre os nadis, os principais nós, que são do chakra básico, do cardíaco e do ajna. Sobre os canais Ida e Pingala, que a energia tem um aspecto, a Kundalini ela tem um aspecto feminino e masculino. Depois aí o senhor, você vai esmiuçando tudo isso ali depois de novo, se quiser dar uma pincelada novamente, para depois tacar-lhe pau no resto, que tá faltando. Vamos lá. Falou um pouquinho da importância de, nesse processo, a gente ter alguém para orientar, né? Porque no Oriente, as pessoas costumam estar dentro de alguma organização, a ordem hermética, os tibetanos, enfim, e tem alguém para te dar suporte, né, nesse desenvolvimento. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, dessa importância de ter alguém desse suporte para te ajudar, para não se perder no meio do caminho dessa ascensão da Kundalini. E que mais deu curiosidade nas pessoas que estavam ali ao vivo, quais são os sintomas físicos, né? Mas a gente falou de características psicológicas desse despertar. Que também gera também algumas habilidades psíquicas, né, no meio desse processo, vai desenvolvendo, vai aparecendo, vai surgindo, vai vindo à tona, né? Que o chakra do cardíaco é representado por Ísis, e ela ativa a glândula timo, e seria um para-coração, essa energia por trás aí seria um para-coração, que está relacionado ao amor incondicional, à compaixão. E aí, pergunta que não quer calar da minha parte. Se a gente está tendo essa ascensão de Kundalini aí, o planeta também tem uma Kundalini dentro dele que está ascendendo, por isso essa transição planetária? Agora eu passo a bola para ti. Boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui aceitando o gentil e carinhoso convite da Grazi, estar com ela e com todos vocês aqui pelo canal Meta Humanos, a qual eu recomendo com louvor, né? O trabalho da Grazi é muito sério e muito bonito e de extrema importância e necessário para os dias de hoje. Então, agradeço, Grazi, mais uma vez, o carinho, a confiança, o convite. E aqui estou com vocês para a segunda parte desse tema tão complicado, polêmico e iniciático, que é energia Kundalini. Dentro da sua última frase, Grazi, sobre transição planetária e a Kundalini na Terra, que estamos todos ascendendo, a ascensão é uma palavra, acho que ainda muito forte para isso, uma vez que a ascensão real ela implica em parâmetros evolutivos que quase 98% das pessoas não têm condição, estão muito aquém disso aí, né? Porque a grande maioria ainda não entende o real sentido que é realmente a ascensão, né?
Enfim, isso vai... Acho que já expliquei isso da outra vez, em outras lives também. Se der tempo, ao final desta live de hoje, eu falo um pouquinho sobre isso, que tem a ver, obviamente, com o processo iniciático, assim como a Kundalini, né? A Terra é um ser vivo. Kundalini é uma energia cósmica, que também está em nós, está em todo ser vivo e está no planeta também. E o planeta, obviamente, está experimentando um salto evolutivo e, obviamente, uma energia Kundalini planetária, uma vez que na Terra se dá no centro da Terra, no âmago telúrico do nosso planeta, e é daí que recebemos também a nossa energia Kundalini. Obviamente, esse processo está numa maturação e elevação vibracional, especialmente na sua qualidade. Então, numa transição planetária, estamos passando por uma mini transição planetária. Numa grande transição planetária, que ainda vem, que é a da quinta para a sexta raça raiz, estamos na quinta raça raiz evolutiva, num total de 7 raças raízes, né, ou raças mãe. A atual é a nossa Arya, a raça branca, né? Já tivemos outras raças, 4, ao longo da nossa evolução, e para a nossa 4ª ronda e eclodir para a 5ª ronda planetária, vamos fechar as 7 raças-mãe, ou 7 raças raízes. Então, o processo evolutivo se dá ao longo dessas raças e a transição planetária de uma para outra implica uma mudança geral na qualidade vibracional do planeta e de todos, sem exceção, os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, que, obviamente, tem como planeta Terra o seu palco evolutivo, o seu campo de evolução, o seu campo de aprendizado, o seu campo de elevação consciencial. E essa elevação consciencial, junto com a elevação da energia planetária, implica em mudanças em todos os níveis, em todos os corpos, inclusive do corpo físico. A raça anterior, 4ª raça raiz, Atlante, ela foi bem diferente, inclusive fisicamente, embora mantendo o padrão humanoide, do que a nossa, que é bem diferente da raça que virá. E nós aqui, no presente momento de transição da 5ª sub-raça da 5ª para a 6ª sub-raça da 5ª, já começamos o processo de enraizar e criar um embrião, um protótipo do que vai ser o homem da 6ª raça raiz. E, obviamente, nesse processo todo, geral, existe uma sutil mudança da qualidade vibracional da Kundalini do planeta, da Kundalini dos seres vivos. Você citou outros pontos aí que, em seu momento oportuno, eu vou relembrar, né? Mas vale dizer, com respeito até esse processo planetário, da Kundalini planetária, que a energia Kundalini é uma das 3 energias principais cósmicas, além de outras, mas as 3 principais, que fazem parte do processo de desenvolvimento do universo como um todo, em todos os níveis. Tá? Energias num nível em que os hindus chamavam de sattva, o nível mais elevado, o nível ligado mais ao processo espiritual, energético e cósmico, puro e simples, que se desdobra, inclusive, no ramo humano e nas nossas atividades, do comportamento e da maneira de ser de cada um. Tá? Obviamente que todos nós temos um pouco dessas 3 energias, mas predomina uma outra, e isso vai mudando, obviamente, com a nossa elevação consciencial. Então, essa energia sattva, que ela é da cor dourada, né, puramente cósmica, existe uma energia de manifestação cósmica. O primeiro é o aspecto masculino de Deus, o segundo é o aspecto feminino de Deus, que é a energia Rajas, com uma cor azul, é a energia da manifestação, e uma energia mais telúrica, mais densa, predominante aqui no nosso planeta, e na maioria das pessoas, é a energia Tamas,
ou energia tamásica, telúrica. A primeira na cor amarelo ouro, sattva, a segunda na cor azul, rajas, e a terceira tamásica na cor vermelha, da manifestação e expressão da energia e da vontade cósmica. Por ser mais densa e por estar ligada à matéria ela é inerte. E a maior dificuldade nossa, encarnados na terceira dimensão, é justamente sair da inércia e sair do automático. Então, ligado justamente a esses níveis cósmicos, sattva, rajas e tamas, temos as 3 vibrações e energias primordiais do universo, que são prana, forte e kundalini. Kundalini é uma energia cósmica. Kundalini vem do logo solar. Kundalini vem do sol. Não esse sol físico somente que nós vemos no céu, mas o grande e verdadeiro sol que está por trás, sol energético, sol espiritual, o grande sol, o grande logos do nosso sistema, ligado a outros sistemas planetários, permeando a galáxia, permeando o universo. Então, essa vibração Kundalini chega ao nosso planeta, ela é de natureza tamásica e precisa, obviamente, do nosso esforço de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e melhoramento íntimo para, obviamente, ela se elevar e se reencontrar com o noivo que está aqui, que representa o processo cósmico, né? O encontro, o grande casamento místico, o grande casamento cósmico da noiva e do noivo, onde a noiva é a Kundalini que sobe e o noivo é o processo ligado à glândula pineal e aos circuitos internos do crânio, os circuitos do sistema nervoso e do chakra coronário para a eclosão e iluminação neste amálgama, que é o caso, obviamente, dos iluminados. Quando a energia Kundalini ultrapassa o chakra Lalana na nuca e eclode nos circuitos internos do crânio, nos chakras secretos do crânio, além de outros chakras, além dos principais, no nosso corpo, né? Ocasionando justamente uma comunhão cósmica total. Então, a energia Kundalini, nessa vibração tamásica, ela necessita, obviamente, de um esforço, como tudo na vida, no plano físico, necessita de um esforço justamente para sair da inércia e fazer as coisas acontecerem. Esse esforço é diário na nossa caminhada espiritual a nível coletivo, ou pode ser acelerado, aperfeiçoado, quando existe um chamado interno, cósmico, evolutivo, dentro das pessoas ao seu momento próprio. E, obviamente, há um despertar, um processo de aceleração e de busca do autoconhecimento de forma natural. Quando a busca ela realmente é nobre, no seu sentido de evolução, é sério no seu sentido de aprendizado, no seu sentido de eclosão, que vai, obviamente, levar o indivíduo a um estado diferenciado da grande maioria das pessoas que, quando não ocorre esse despertar, vai caminhando de acordo com a evolução coletiva em cada raça. Né? Então, dentro desse aspecto, já tomaremos um ponto que você mencionou antes, ainda há pouco. Embora isso ocorra muito, não é necessário estar ingresso numa escola mística, numa escola de mistérios, num processo iniciático, onde, obviamente, existem instrutores, existem mestres, existem mentores para a orientação das técnicas com respeito à subida da Kundalini pelo processo iniciático. Quando o indivíduo ele chega num ponto da sua existência em que ele tem, por um impulso interno, um chamado para retomar o seu caminho em direção ao Pai, em direção ao cosmos, e, obviamente, a energia Kundalini dele está pronta, já apresentando sinais para a subida, para a eclosão dos chakras, etc, 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 tudo que já falamos um pouco na outra live anterior, né? Quando essa busca é nobre, quando essa necessidade é séria e não é movida por interesses, não é movida por egoísmo, não é movida por orgulho, não é movida por vaidade,
em ter aquele conhecimento, não é movido pela ânsia de adquirir poderes ou potenciais, são os poderes psíquicos que você mencionou, porque tem gente que foca justamente a aquisição desses poderes, e adquirir os poderes não é difícil, são técnicas e exercícios que exigem uma severidade, exigem disciplina, mas não querem dizer necessariamente sinônimo de evolução espiritual, eclosão consciencial. Tá? No Oriente, esses poderes são chamados de siddhis, onde você tem uma elevação de Kundalini, onde você desenvolve os chakras e consegue manipular forças da natureza, tá? De forma que a maioria não consegue. E isso não quer dizer que o indivíduo seja elevado espiritualmente. Como não quer dizer que seja elevado espiritualmente alguém que tenha dons paranormais, vidência, clarividência, incorporação, ser médium. Isso aí é uma coisa, ser desenvolvido e ter clareza espiritual, eclosão de consciência, é outra coisa. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, embora o desenvolvimento consciencial e espiritual possa levar a essa questão dos poderes, mas que não são aplicados levianamente, e sim no caso de extrema necessidade. Nós temos, por exemplo, isso no filme O Senhor dos Anéis, onde o Gandalf, como mago branco, ele tem muitos poderes, mas não usa. Ele usa o mínimo necessário para determinadas situações, porque ele não pode usar, pelo grau iniciático dele, obviamente, ele não pode abusar disso. Tá? Então, é uma questão consciencial também, o desenvolvimento espiritual. Tá? Então, nesse ponto, não é necessariamente a obrigação de você estar numa escola diante de um mentor, mas dentro dessa busca, quando ocorre isso, esse chamamento, vem a velha frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e vai surgir na vida do indivíduo, ser direcionado à vida daquele indivíduo, alguém para orientá-lo não só nesse processo da Kundalini, como no seu processo geral, até que ele comece a caminhar por si só, que é o objetivo, obviamente, da evolução espiritual, da maestria, da independência de todo e qualquer sistema, de toda e qualquer entidade, e assim sucessivamente. Que hoje em dia, dentro desse meio, atribui-se a entidades obrigações que não são dela. Elas não existem para resolver os problemas das pessoas. As entidades não existem para que as pessoas criem dependência delas. Elas ajudam e, principalmente, orientam e estimulam o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento consciencial, para que até mesmo ultrapassemos o estágio em que elas estão, que todos nós, inclusive elas, estão aprendendo, cada um a seu nível. E no plano físico, esse despertar de Kundalini é uma consequência natural do processo e não a causa. Hoje em dia, pela inversão de valores constante, presente nesse final de Kali Yuga, é muito comum transformar causa e consequência e vice-versa. E a coisa não funciona por aí. Tá? Então, voltando até ao que você tinha mencionado, só para relembrar, existem 3 grandes câmaras ou 3 grandes nós do encontro de Ida e Pingala na energia Kundalini quando ascende, sem contar depois com o posterior processo do Kalon Sushumna, perfeitamente equilibrado, principalmente na respiração, tá? Onde não predomina mais alternadamente, né, passado um determinado tempo, uma respiração em relação à outra, numa narina em relação à outra, as duas funcionando perfeitamente, que já é um processo de consciencial equilíbrio. Esses 3 nós, no Oriente, na Índia, são conhecidos como o nó de Brahma, ali no cóccix, no osso sacro, onde a cabeça da cobra, a cabeça da Kundalini, ela está conectada diretamente
com a entrada ali embaixo do canal Sushumna. Tá? E a Kundalini ela se encontra enrodilhada em 3 voltas, como se fosse uma serpente, pronta para a ação da vontade do indivíduo prevalecer e ela ascender nesse processo de desenvolvimento espiritual, consciencial e melhoramento íntimo. Então, quando ela percorre os canais Ida e Pingala, tá, esse encontro tem 3 nós principais. O primeiro de Brahma, o segundo no coração de Vishnu e o terceiro aqui, no chakra frontal e na glândula pineal de Shiva. Tanto que deriva daí chakra frontal e o olho de Shiva, que é um apêndice do chakra frontal, né, também conhecido como olho de Horus, no Egito, onde na nomenclatura egípcia é lá embaixo o nó de Osíris, no cardíaco o nó de Ísis e aqui o nó de Horus, ou a câmara de Osíris, ou a câmara de Ísis, ou a câmara de Horus, ou a câmara de Brahma, a câmara de Vishnu e a câmara de Shiva. E é na câmara de Vishnu ou na câmara de Ísis, no cardíaco, que há o encontro com o seu mestre espiritual. O cardíaco está a meio caminho dos 3 de cima e dos 3 de baixo, é o 4º chakra. E a eclosão do cardíaco, dominando as suas emoções e dinamizando os seus sentimentos, faz com que exista um fluxo maior sanguíneo e um desenvolvimento consequente da glândula timo, e lá no fundo do chakra cardíaco está a chamatrina e está o átomo permanente etérico físico e o paracoração, onde é o recôndito da alma. Por isso que os egípcios antigos, repetindo a live anterior, consideravam o coração o mais importante órgão antes mesmo do cérebro. Inclusive, energeticamente, dentro da energia Kundalini, é no chakra cardíaco e no paracoração que as células do cérebro são renovadas. Ah, mas neurônio não renova, renova. Renova principalmente ao nível do paracérebro, do cérebro extrafísico, que obviamente uma ascensão de Kundalini e um desenvolvimento energético, e isso exige uma mudança total dos corpos, uma mudança de consciência, uma mudança de comportamento que acontece naturalmente, uma mudança de valores que acontece naturalmente, e uma mudança celular subatômica nas estruturas dos nossos corpos e também do corpo físico, para que ele aguente uma qualidade de energia, uma qualidade de vibração, uma qualidade de frequência superior. Se você, por exemplo, é vegetariano, já se alimenta de vegetais, de saladas há anos, e de repente enfrenta um churrasco, você vai passar mal. Seu organismo está adaptado para uma outra frequência. É a mesma coisa. Então, isso precisa ser paulatino, ou seja, a purificação, a desdensificação do processo, inclusive no corpo físico, é necessário para um aumento de frequência e o corpo também aguentar, repetindo, uma qualidade vibracional de uma frequência mais acelerada, uma frequência superior, onde, obviamente, energias cósmicas são melhor captadas, percebidas e trabalhadas em nós. E isso é muito interessante, porque, voltando ao recôndito do cardíaco, é no paracoração e na conexão com a alma que existe a conexão do chamado átomo permanente físico-etérico. Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar em átomo permanente? A mônada, a centelha divina, Deus dentro de nós, se manifestando de forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo, Atma, Budmanas, Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu, Shiva, Elohim, Adonai, Tsabaoth. Enfim, a emanação, a expressão e a manifestação, o 3 em 1, é a estrutura monádica, a estrutura de Deus, é uma parcela de Deus em nós, que anima tudo no universo.
Se conecta com o chamado quaternário inferior, porque ela vai criando os corpos, os veículos, para as manifestações nos referidos planos, para esse aprendizado e acúmulo de experimentos, que é o quaternário inferior, formado pelo corpo mental e seus 7 subplanos, ou 7 subníveis, o corpo astral, também com seus 7 subníveis, o corpo etérico e o corpo físico, todos com seus 7 subníveis. E cada corpo desses, a partir da mônada, existe na mônada o átomo permanente monádico, e cada corpo também tem o seu átomo permanente. Todos eles ligados entre si e ligados todos à mônada, à nossa centelha divina, o nosso espírito, que não reencarna, o nosso verdadeiro eu cósmico, nosso eu crístico, nosso eu búdico, enfim. Tá? Então, dá para perceber que a ascensão não é algo tão simples assim, embora seja o destino de todos nós. Mas isso aí é para o final da 7ª raça. Bom, tem aqueles que se adiantam, e são muito raros aqueles que ascendem nas condições planetárias de Kali Yuga que estamos. Mas isso é uma outra história. Isso aí vale um outro trabalho. Tá? Não vou demandar muito tempo aqui. Então, dentro desse processo do átomo permanente, o que é o átomo permanente? Assim ele tem esse nome, porque é nele que ficam acumulados, por estímulo e ação do Tattva Akash. Por isso que o nome vulgar que se dá é registro akáshico, tá? Porque tem a ver com o Tattva do éter, o Tattva cósmico sideral Akash. Lembrando que os Tattvas são os princípios ativos dos elementos, aglutinadores de elementos elementais, formadores desses e de tudo que existe no universo, além de outros atributos. Dos 7 Tattvas, percebemos no nosso processo evolutivo 5. Meia bomba, porque ainda não terminamos o desenvolvimento da 5ª raça raiz, que é o Tattva Akash. E de Akash para baixo temos, dentro de um nível de densidade formador dos elementos, o Tattva Vayu do ar, o Tattva Tejas do fogo, o Tattva Apas da água e o Tattva Prithvi da terra. Então, no recôndito do cardíaco, nós temos o átomo permanente que se liga ao nosso corpo causal e ao registro akáshico, átomo permanente físico etérico. E quando a energia Kundalini passa e eclode o cardíaco, esse registro passa à nossa consciência, porque a sede do nosso verdadeiro inconsciente se encontra no fundo, dentro da tradição ocultista esotérica, teosófica, e da ciência das idades transmilenar. Nesse conhecimento oculto, a sede do inconsciente se encontra no fundo do chakra cardíaco. Por isso que, nesta literatura, neste conhecimento e nesta prática crística, búdica, a abertura principal que se deve focar é a do chakra cardíaco, para que a partir da abertura dele, os 3 chakras superiores, numa sequência natural, eclodam e depois ocorra no chakra coronário a iluminação. Então, passamos a ter consciência, o que é inconsciente, a partir do estímulo do átomo permanente no cardíaco, quando a Kundalini passa por ali. E uma coisa interessante que pouca gente deve ter ouvido falar. Existe uma diferença bem grande entre aspecto psicomediúnico, consciência cósmica e espiritual, e captação e desenvolvimento de energias cósmicas superiores, de planos superiores. O fato de você incorporar, o fato de você canalizar, o fato de você psicografar, o fato de você desenvolver elementos paranormais
não estão ligados necessariamente à captação de energia cósmica superior, onde o indivíduo fica cada vez mais longe do processo egoístico, orgulhoso, vaidoso, ciumento, invejoso, etc., e outras falhas do caráter humano, típico da falta de lapidação, em relação a um grau de conscientização cósmica da natureza, do que é, do que veio fazer aqui, para onde vai e de onde veio. Então, existe uma diferença muito grande nisso. E por que eu estou falando isso? Porque no desenvolvimento, na subida da Kundalini e no verdadeiro desenvolvimento espiritual, você entra em contato com essas energias cósmicas, você recebe, na verdade, influxos dessa natureza puramente logóica, galáctica, estelar, puramente energética do universo, a partir do momento que você desenvolve pelo autoaperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, sendo uma pessoa cada vez melhor a cada dia, vai se desenvolver o que é chamado de espira e espirila. A espira, na verdade, é uma projeção como uma ramificação em espiral, por isso chama espira, tá? Do átomo permanente. Cada átomo permanente, seja o átomo permanente físico, etérico, o átomo permanente astral, o átomo permanente mental, o átomo permanente causal, o átomo permanente átmico, búdico, átmico, ou da própria mônada, todos eles interligados, cada um deles tem 7 espiras, e cada espira tem 7 espirilas. O desenvolvimento desses elementos é que fazem com que as espiras e as espirilas canalizem para o átomo permanente e canalizem para a consciência do indivíduo essas energias puramente cósmicas. Como são 7 átomos permanentes e cada um tem 7 espirilas, 7 espiras, cada espira tem 7 espirilas, nós temos um desenvolvimento total de 49 aberturas para 49 tipos de energia cósmica, que são chamados no conhecimento oculto, esotérico, espiritualista, de os 49 fogos da Kundalini. Porque a Kundalini não é uma coisa só. Existem qualidades vibracionais de Kundalini. A Kundalini cósmica, que eu já citei junto com Prana Comfort, de expressão na Terra, tamásica. Quando ela se manifesta no ser humano e em outros seres da natureza, cada um a seu ponto, porque Kundalini é combustível cósmico, conforme foi explicado na outra live, e começa justamente o seu trabalho de subida, em vez de ser canalizada só e totalmente pelo chakra pélvico, pelo chakra raiz, pelo chakra Muladhara, principalmente pelo sexo, conforme o nosso nível de consciência, conforme o que pensamos, conforme o que sentimos, você vai provocar uma qualidade vibracional X, Y, Z da sua energia Kundalini. Energias baixas, pensamentos ruins, sentimentos ruins, atos negativos, vão justamente provocar uma queda de qualidade vibracional, um encurtamento da sua aura, rombos na sua aura. Você fica mais sujeito a energias perniciosas e a qualidade vibracional da Kundalini despenca. Se você, ao contrário, nutre toda uma ação positiva, você vai elevando a qualidade vibracional da sua energia Kundalini. De um vermelho fechado, de um vermelho
que a cor da Kundalini é vermelha, de um vermelho fechado, de um vermelho escurecido, de um vermelho venoso, você passa para uma qualidade vibracional acelerada, superior, densa, menos densa, mais leve, mais alta, de bons sentimentos, bons comportamentos, bons pensamentos, boas ações, ações positivas, de alto astral, crescentes, tá? Onde não cabe lei de Murphy, onde cabe convicções internas a nível cósmico, tá? Que fazem com que você questione saudavelmente, em vez de duvidar de tudo, e chegue justamente com os pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, como diziam os antigos egípcios, ao seu lugar cósmico. E, obviamente, a vibração da Kundalini eleva a sua qualidade e passa de um vermelho escuro para um vermelho vívido, forte, arterial. E isso, por exemplo, Kundalini é combustível, como eu já citei aqui. Você não faz nada sem energia Kundalini. Energia Kundalini é a resposta o tempo todo. Então, enquanto ela não sobe, tá, ela, obviamente, e eclode os chakras, consequentemente, ela é desviada para outras funções, principalmente a sexual. Não que quem eleva a Kundalini não vá, obviamente, ter a mesma libido. Não, pelo contrário, tem até mais, mas saber qualificar isso e não dispersar energia, e não vai fazer o sexo pelo sexo. Vai ser sempre com envolvimento, com muito amor, muita energia, muita cumplicidade. Então, um exemplo disso. Em muitos lugares onde se trata com ações psicomediúnicas, o público em geral carente, tá, de injeção energética, recomenda-se que haja uma abstinência, 24 horas ou 48 horas antes daquele trabalho, não comer carne, manter uma atitude mental concentrada, focada, ligada à sua egrégora espiritual, aos seus mestres, seus mentores, etc., com orações, e evitar, além de determinados alimentos, evitar, naquele período, a ação sexual. Por que isso? Não é só uma questão moral, né? De, dependendo do ato sexual que você realizar, principalmente o sexo pelo sexo, vai baixar a qualidade da energia Kundalini, que vai implicar na qualidade vibracional do ectoplasma que você produz. Olha o ectoplasma que uma pessoa assim, na hora do passe, está passando em cima da pessoa, para o coronário da pessoa, para a coluna da pessoa. E mais, no ato sexual, você vai gastar muita energia Kundalini. Você vai ter o que para doar no dia seguinte? Nada. Vai lá colocar a mão pro passe, porque todo aquele aparato espiritual do local e daquele momento vai precisar de ectoplasma. Você não tem Kundalini para produzir ectoplasma, vai emanar o que na hora do passe? Então, existem coisas que são ignoradas, que são de conhecimento puro e simples, nada das Índias. Embora isso venha também da Índia, esse tipo de conhecimento, e do Antigo Egito. Né? Mas é um processo coerente. O trabalho de eclosão e desenvolvimento consciencial, a primeira coisa que existe é coerência. Ser coerente com aquilo que você estuda, com aquilo que você desenvolve, com aquilo que você eclode, com aquilo que você aprende, com aquilo que você experimenta, com aquilo que você cresce, com aquilo que você prega, com o que você acredita e no seu dia a dia. Eu vou repetir aqui, não me lembro se eu falei isso na live anterior, mas em algumas lives eu falo a questão das mentes de Platão. Platão, como grande iniciado, além de muitos outros, né, falava muito. A mente que pensa, a mente que sente, a mente que age.
3 chakras superiores, laríngeo, frontal, coronário. Dentro da mente que pensa, você inclui a palavra. O chakra laríngeo. O poder da palavra, o poder do mantra. Que pode matar, que pode curar. Cardíaco, a mente que sente. Não a emoção baixa, mas o sentimento altruísta e de compartilhar e compaixão. E a mente que age. Chakra pélvico, chakra muladhara. Então temos de cima para baixo nesse processo. Não que seja uma sequência, é apenas um exemplo aqui. A mente que pensa, chakras Sahasrara, coronário, Ajna, frontal, e Vishuddha, laríngeo. A mente que sente, chakra cardíaco, Anahata. E a mente que age, que é o Manipura, umbilical, o Swabstana, que é o esplênico, e o Muladhara, que é o chakra pélvico, ou chakra raiz. O que a maioria das pessoas faz? Não percebe isso, essa coerência. E aqueles que também têm uma busca, um aprendizado, um objetivo, um foco de desenvolvimento interior, consciencial, espiritual, se o indivíduo, que é o que a maioria, infelizmente, faz, ainda está nesse nível, não percebe. E não é uma coisa fácil. Isso requer, como tudo na vida, experiência, perseverança, treino. Se o indivíduo pensa uma coisa, fala outra coisa, sente outra coisa, diferente, e age de uma maneira diferente de todas, pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age outra, não vai chegar a lugar nenhum nunca, principalmente na busca interna espiritual. Jamais. É preciso que haja um alinhamento que vai te levar à autenticidade, ao seu verdadeiro eu, ao cair das máscaras. Ser coerente com o que você pensa, com o que você fala, com o que você sente, com o que você age. Como a história da deusa Maat. Eu vou plagiar um amigo meu aqui, né? A história original é ele que conta, né, nas suas aulas. Peço permissão a você, L'Oreal. Como era no Antigo Egito. O arquétipo Maat, a deusa Maat, que é confundida com Ísis, porque ela se apresenta também com asas abertas, mas a diferença é no ornamento da cabeça. Enquanto Ísis tem um trono na cabeça, Maat tem uma pena de avestruz. Que, de brincadeira irônica, é a pena mais leve, é a pluma mais leve da natureza. Por que eu estou citando isso? Porque Maat é o arquétipo entendido no Antigo Egito, muito culturado e muito sério, na verdade, de pronúncia Maat, que é o arquétipo, a deusa da verdade e da justiça cósmica. É uma das principais deusas do panteão egípcio, um dos principais arquétipos do universo. No entendimento dos egípcios, é o do equilíbrio, da justiça e da verdade. Então, era muito comum no Antigo Egito a seguinte historinha. Quando a alma chegava no tribunal de Osíris, era medida pela balança. A balança do tribunal de Osíris era conduzido pelo deus Anubis, a alma era conduzida por Anubis até o tribunal, com o panteão dos deuses ali, né? E Osíris mais afastado. Na balança, cujo fiel da balança é a coluna, é o canal Xuxuna com 7 chakras, né? E era medida, era pesado, né? Como vem do Antigo Egito, tudo deve ser pesado e medido. Anotado todos os resultados pelo deus Thoth, Tehut, deus do conhecimento, da sabedoria, da ciência, um dos senhores do karma, ou o senhor dos senhores do karma, vamos dizer assim, ligado ao que os hindus chamam de Lipikas. Mas isso aí também é outra história.
E a alma era pesada da seguinte forma: num prato da balança ia um vaso, chamado uma pequena ânfora, chamado vaso canópico, e ali dentro era colocado o coração do morto, o coração da alma. E no outro prato, uma pena de avestruz, levíssima, que era a pena de Maat. E o coração tinha que ser mais leve que a pena de Maat. Coração puro. Aí ele era aprovado, passava pelo tribunal, passava pelo julgamento, onde o antigo egípcio só tinha um medo de uma coisa na vida: não ter como se justificar perante o tribunal de Osíris, a pureza de seu coração. E quando ele não passava, ele era devorado pelo ser, né, que era uma mistura de hiena, hipopótamo e leão. Agora, era hiena, hipopótamo, acho que leão, não me lembro. Desculpe, me fugiu agora. E isso aí era o retorno, a reencarnação, ou as profundezas do Amentes, plano astral, no seu nível inferior. Né? Mas, mesmo depois de passado no julgamento, tá, Maat o questionava para saber se a energia Kundalini dele traduzia uma frequência alta, a frequência da verdade. Então ela chegava assim, e pô, tudo bem, você passou agora um tribunal, mas peraí, não é assim não. Aqui diz no texto que você matou sua mãe. Me conta essa história. Aí ele chegava e dizia, não é bem assim, eu estava bêbado, eu estava fora de mim, ou ela me provocava muito, eu não estava nas minhas faculdades mentais, ou a história não é bem essa. Sempre oferecia uma desculpa. E como o ser humano faz. E Maat diz, entendi. Então faz o seguinte, você vai por aquela porta ali. E ele ia por aquela porta, e em vez de se deparar com Osíris e o paraíso no Duat, ele caía no abismo. Outro passava, próximo. Passou no tribunal. Nossa, você passou pela balança também. Por aqui acima você passou. Muito bem, meus parabéns. Mas aqui, conta que você também, na tua ficha, que você matou tua mãe. Me conta essa história. Aí ele realmente, é verdade, eu matei mesmo, assumo, ela era insuportável, acabava com minha vida, e eu não aguentei, matei, e faria de novo. Aí, é mesmo? Tá bom. Faz o seguinte, você vai para aquela outra porta ali. E quando ele adentrava, ele estava diante de Osíris e do paraíso. Embora sujeito à ação kármica, mas ele não ia para o abismo. Então, o que os egípcios, com essa historinha ligada a deusa Maat, querem dizer? O que importa lá do outro lado não é quem você foi, o que você acreditava, e sim o que você fez, porque fé sem obras é fé morta, e a qualidade daquilo que você fez e o que você é. Ou seja, o que prevalece do outro lado é a verdade, porque lá do outro lado não tem como dissimular, não tem como mentir, não tem nada disso. Então, o mais importante, ou uma das coisas mais importantes na vida, que é uma subida de Kundalini fantástica, numa qualidade infinita, é simplesmente você ser verdadeiro consigo mesmo e com tudo que você faz na vida. Em tudo aquilo que você acredita, independente se esteja certo ou se esteja errado. Porque se estiver errado, você vai reconhecer, se for honesto consigo mesmo, e adotar o que você considera certo, que depois, mais tarde, pode não ser o que você pensava, porque tudo vem a nós e temos acesso também a esse tudo de acordo com o nosso processo evolutivo de entendimento, de compreensão e de assimilação daquela particularidade daquele conhecimento. Da mesma forma que há 20 anos atrás eu li um livro, hoje, com a experiência que eu acumulei, se eu for ler o mesmo livro,
eu vou compreender, entender e captar muito mais coisas, ele vai ser um livro completamente diferente do que eu li há 20 anos atrás. E assim é a caminhada da nossa consciência e da nossa alma. Então, relativo a Maat, o que importa é ser verdadeiro. Assumir o que você fala, o que você faz, o que você é. Tá? E isso é o que vale do outro lado, segundo esse conto egípcio, que, na verdade, existe de outras formas, em outras culturas, até hoje, nos ensinamentos conscienciais espirituais. Então, voltando às espiras e espirilas, isso anima o átomo permanente, você passa a ter consciência do que normalmente você está desligado em relação ao cosmos e tem contato com essas energias superiores que fazem com que você seja cada vez mais integrado ao que você realmente é e ao que você realmente veio fazer aqui. Tá? E, ao mesmo tempo, reforçam uma proteção, uma blindagem da sua tela búdica e do seu campo áurico cada vez mais etericamente compacto, para que influências negativas de outros planos não cheguem e interfiram. Por isso que é diferente do processo psicomediúnico. Isso tudo está ligado à energia Kundalini, está ligado à ascensão da energia Kundalini, da subida da Kundalini. E isso trabalha todas as células do nosso corpo, a partir do processo subatômico extrafísico, no nível, posso até dizer essa palavra agora, quântico. Não gosto de abusar dessa palavra porque existe um abuso dessa palavra indiscriminado. Nível quântico de aceleração dos elétrons e do pulo deles, que é a energia quântica, de orbital para orbital, mudando a estrutura dos corpos. E, obviamente, quando você ganha uma consciência maior, a partir da abertura dos chakras, pela energia Kundalini, e pela ação e desenvolvimento das espiras e das espirilas captando energia cósmica cada vez mais, isso é a nível celular, existe uma consciência, por incrível que pareça, parece ficção que eu estou falando, mas isso é antiquíssimo, uma ação da mente sobre as células. É a partir daí que começa o processo da autocura. Da cura preventiva e da autocura. Pela renovação energética dos seus tecidos, das suas células, tecidos, órgãos do seu organismo e dos seus corpos. Isso é um processo fantástico. Isso tudo está ligado à questão da energia Kundalini e a sua subida e eclosão dos chakras, e etc, etc, etc. Tá? Que, obviamente, quando esses chakras abrem definitivamente, mais energia cósmica vai sendo absorvida, sugada por cada chakra. A importância deles e da energia Kundalini é tão grande nisso aí que, por exemplo, cada partícula de prana, quem nunca foi numa praia ou num campo aberto, num dia de sol e céu azul, não viu miríades de pontinhos brilhantes pulando de lá para cá? Aquilo ali são micropartículas de prana, que é o que sustenta a nossa vida. Cada partícula dessa, micropartícula, é composta por 7 glóbulos, 7 esferas pequenas, nanoesferas energéticas, chamadas glóbulos de vitalidade. Todos os chakras absorvem, mas principalmente o chakra esplênico, por isso que ele é muito importante. E a ação da Kundalini no chakra esplênico vai fazer com que o prana absorvido no chakra esplênico tenha a sua quebra. Ele é desmembrado e os 7 glóbulos de vitalidade são distribuídos um para cada chakra. Isso é literatura, isso aí é um processo até esotérico. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso aqui numa live. Mas o processo é um processo que vocês podem, na literatura esotérica, na literatura ocultista, energética, espiritualista, iniciática, tá? Por excelência, conseguir
Precisa garimpar para pegar o que é sério. E não é na internet que você vai pegar isso. Tá? Então, esse processo de desenvolvimento, nesses níveis de anatomia oculta, se dão por intermédio da energia Kundalini. Então, vocês podem perceber que existe todo um arcabouço simplesmente fantástico do nosso funcionamento da fisiologia humana ligada à fisiologia, entre aspas, cósmicas, com respeito à energia Kundalini. E as representações, o próprio caduceu de Mercúrio ou caduceu de Hermes, com as asas abertas lá no seu topo, e aquele bastão com justamente as duas serpentes, uma lá no final de cabeça olhando a outra cabeça e as asas abertas, é a eclosão do chakra coronário e a eclosão da consciência no voo cósmico da expansão e do desenvolvimento. Tá? Assim como o cajado de Moisés, a representação bíblica do cajado de Moisés é aquele cajado com uma cobra enrolada. Sempre a cobra, que é o sinônimo de conhecimento, é o sinônimo de movimento. Porque existe na natureza, seja ela física, seja ela não física, né, telúrica ou cósmica, um ponto de atração e um ponto de movimento. O ponto fixo é o Sol, entre aspas. E os planetas se movimentam em torno do Sol. O ponto fixo é o centro da galáxia, onde as estrelas, inclusive o Sol, se movimentam, arrastando o sistema solar junto em torno do centro galáctico. Existe um ponto comum no nosso grupo local de 21 galáxias, onde uma gira em relação à outra, circulando esse ponto. Tudo no universo tem um ponto relativo de estaticidade, um ponto relativo estático, e um ponto dinâmico de movimento. O canal Xuxuna é o cajado de Moisés. O canal Xuxuna é o cajado do caduceu, onde existe aquele ponto em que a Kundalini se movimenta, sobe como uma serpente, por isso que a serpente é o símbolo da ascensão energética e da expansão do conhecimento e da sabedoria. Até chegar ao ponto do Ouroboros, que é a serpente que morde o próprio rabo, simbolizando o alfa e o ômega, o início e o fim, contidos neles mesmos. Então, dentro do nível subatômico celular até o nível macro, a energia Kundalini faz parte de uma questão principal, ou extremamente importante, melhor dizendo, nesse conjunto todo. Tá? Eu ia falar uma coisa agora, me fugiu, depois eu lembro. Ai, ai. É muita informação, né? Tô até tonta. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. Estamos aqui para isso, enrolódromo não dá, né? Ai, ai. Para a Normanda, boa noite, a Normanda. Estimula a pesquisa, o estudo e principalmente a prática de cada um. Mas com Kundalini, volto a dizer, tem que ter cuidado, tem que ter critério. E, por exemplo, tá, só para fechar, nosso campo áurico blindado, ele pode sofrer rupturas, dependendo do seu comportamento, dependendo de seus vícios, dependendo de algumas coisas que enfraquecem e até provocam ruptura no seu campo áurico, e você fica sujeito a interferências de natureza externa a nível extrafísico e assédios energéticos. Né? Então, ao mesmo tempo que você desenvolve esse processo, você vai blindando cada vez mais o seu campo áurico e, ao mesmo tempo, sensível, pelo desenvolvimento das espiras, espirilas e do átomo permanente, a essas energias cósmicas que vão te dar um arcabouço maior. Repetindo, existe o desenvolvimento natural do processo pelas raças e existe o desenvolvimento em que está dentro do despertar de cada um, quando este ocorre. E você se adianta em relação ao todo.
mas sem forçar a barra. Se forçar a barra, você não vai chegar a lugar nenhum. Geralmente, quem força a barra é aquele que está desalinhado no que pensa, no que fala, no que sente, no que age. Né? Então, no desenvolvimento das raças, por exemplo, só para complementar, cada raça desenvolve uma espira e 7 espirilas, né? Onde cada espira tem 7 espirilas ligadas ao átomo permanente. Então, a primeira raça, a adâmica, a bórea, desenvolveu no seu átomo permanente, em todos os corpos, uma espira. A segunda raça, a hiperbórea, já tinha uma espira desenvolvida e já tem uma consciência cósmica maior em relação à raça anterior, que é a bórea. E a raça hiperbórea, a segunda raça, preparou o caminho para o desenvolvimento da terceira espira, que ocorre no átomo permanente da raça lemuriana, a terceira raça raiz. Na quarta raça, a raça Atlante, desenvolve-se a quarta espira. Na quinta raça, a nossa, raça Ária, desenvolve-se a quinta. Na sexta raça, a sexta, e na sétima raça, a sétima. Ou seja, completando na evolução humana o desenvolvimento de todas as espiras no átomo permanente, ao final da ronda, na sétima raça, para entrarmos numa outra ronda, num planeta já não físico, né? Em que a Terra vai perder o seu corpo físico. Numa quinta ronda superior, ou ainda em corpo físico, mas uma realidade de desenvolvimento humano, já além do físico, como ocorre hoje em Vênus, por exemplo, que em vez da quarta ronda, que nós estamos, está na quinta ronda, para onde a gente ainda vai. Eles estão uma ronda à nossa frente. Isso é o desenvolvimento da raça como um todo, da humanidade como um todo. Mas, individualmente, existem muitos casos do despertar individual, onde a pessoa chega, entre aspas, na frente do coletivo desse desenvolvimento. Pronto, Grazi, agora sou todo seu. Tá. Então, essas 7 espirilas são subníveis de... 7 espiras, e para cada espira, 7 espirilas. Espirilas, são 49, né? Espirilas. Elas 49 canalizam energia cósmica superior. São antenas, tá, que vão se desenvolvendo ao longo do nosso aperfeiçoamento íntimo, reforma íntima, nosso desenvolvimento consciencial, etc, etc. Então, nesse caso, acompanhando o planeta, nós só podemos fechar até a quinta. Teoricamente, sim. No coletivo, sim. A humanidade tá. geral da quinta raça tem como objetivo desenvolver a quinta espira. Daí, no caso, seriam 7 vezes 5, 35 espirilas, certo? Exatamente. 35 espiras. Ah, tá. Isso coletivamente. Ai. Tá. Agora, pessoas como você tem, né, focado, né, e faz parte do processo, de meta-humanos, já tem mais do que isso desenvolvido. Porque são pessoas que já têm um nível de percepção, de compreensão num outro patamar, num outro nível, num outro estágio. Tem uma sensibilidade muito maior, está desperta num nível de alma diferenciado da maioria. Obviamente é porque tem, pelo seu próprio esforço pessoal, e é sempre pelo esforço pessoal, o desenvolvimento de mais espiras do que o normal da humanidade. E, obviamente, o pessoal que está nascendo já há algum tempo, índigos, cristais e outros que vêm por aí, cada um mais qualificado energeticamente, tem já, por natureza, um número de espiras desenvolvidas em número maior que a maioria, e, obviamente, uma autoconsciência do átomo permanente e lembranças cósmicas maior do que os outros. Porque, simplesmente, por esse desenvolvimento das espiras, a quantidade e qualidade de energias cósmicas superiores que ela recebe não é comparável ao que a maioria das pessoas ainda tem. Entendi. E
eu queria casar isso com algumas coisas que a gente estudou lá no curso de hipnose, porque o Dr. Fabiano de Liberale, ele falou sobre o Ken Wilber, que organizou, sistematizou como se fosse a evolução da consciência humana, né? Eu não vou saber dizer certinho quais são as etapas, mas se não me engano são 9. E aí ele colocou o seguinte, né, o Dr. Fabiano, que nesse desenvolvimento, nesse processo, como o Ken Wilber colocou 9 etapas, que os médiums, os paranormais, às vezes eles se perdem, porque quando acontece o desenvolvimento dessas habilidades, o surgimento dessas habilidades, quando a gente toma ciência disso, a gente começa alguns se perdem nesse processo porque ficam se achando muito Deus, né? Porque as outras pessoas não têm, e aí como tem, parece que... Muita gente fica deslumbrada. Quanto mais alto, maior a queda. E volto a dizer, dentro do que eu coloquei no início, isso aí, com respeito ao desenvolvimento mediúnico e paranormal, é uma coisa. O que a gente está tratando aqui é de autodesenvolvimento e um processo cósmico que está em outro nível do que, desculpem, apenas mediunidade e paranormalidade. Tá? Isso aí pode diminuir. Numa outra vida, por exemplo, com o mau uso dessas faculdades, isso pode, por ação kármica, ser travado, ser trancado. O que a gente está falando aqui em termos de energia Kundalini, em termos de desenvolvimento energético, tudo que foi falado aqui é definitivo, não tem retrocesso depois que abre. Entendeu a diferença? É a diferença, por exemplo, da autoajuda, com todo respeito à autoajuda, mas que vai até a página 2, e um trabalho realmente que mexa na estrutura do indivíduo. O primeiro processo faz um bem enorme para a pessoa, mas se aquilo não é entronizado a partir da prática, a partir da conscientização no seu sangue, não faz parte de você, na outra vida você volta esquecendo tudo. No segundo, não. Mexeu na estrutura, mexeu, é definitivo. Provocou uma elevação vibracional das subpartículas atômicas que compõem todos os seus organismos. Seja ele físico, seja ele etérico, seja ele astral, seja ele mental. Então, isso aí é uma outra história, um outro departamento, é um outro nível. Tá? Porque, vamos lá, vamos dar um exemplo disso. Pessoa... principalmente quem se deslumbra com essas coisas, faz mau uso, não entende o processo, porque acha que esse tem que ser o resultado de um desenvolvimento energético. Ter poderes ou ter uma mediunidade mais afinada, uma paranormalidade mais afinada. Não é isso, é o inverso. Quando isso ocorre, é uma consequência, não deve ser a causa, não pode ser tratado como causa. Então, por exemplo, se isso não foi assimilado, e feito bom uso, ou qualquer outro tipo de conhecimento, você vai reencarnar, né? Aí você começa a despertar naquela encarnação, coisa que já aconteceu outras antes. Você começa a se interessar por isso, tem um chamado, etc. e tal, porque o cosmos, Deus, dá o tempo todo oportunidade para isso. Pessoa que não enxerga ou então se recusa, porque dá trabalho, requer esforço, requer perseverança. E a maioria quer, hoje em dia principalmente, tudo de mão beijada na mãozinha, a fórmula, a receita do bolo pronta, e não é assim que funciona. Aí essa pessoa, por exemplo, ela vai na livraria, cai no pé dela ou na cabeça dela um livro que ela precisava. Nossa, é isso que eu estou buscando. E, nossa, caramba, isso tudo me é tão familiar. Eu conheço isso de alguma maneira, isso não me é estranho, esse conhecimento não me é estranho. Aí a pessoa vai num lugar, assiste uma palestra, não, o que ele está falando tem tudo a ver com o que eu penso, eu estou acreditando, que está brotando dentro de mim, é isso que eu estou buscando. Aí vai em algum lugar de trabalho metafísico, espiritual, mental, consciencial, filosófico, científico, nossa, é isso aí e tal, não sei o quê. E a pessoa continua, e uma coisa vai puxando a outra,
ela vai conhecendo pessoas ligadas a isso, lugares ligados a isso, vai se aprofundando e se identificando cada vez mais com aquilo, naquele chamado que a pessoa recebeu, e esta pessoa, por se identificar por isso tudo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, acha que está abafando. Não, internamente, eu conheço isso, eu me identifico com isso. Imbecil, otário cósmico, desculpe, idiota, porque o que está acontecendo naquele momento? Ele está tendo oportunidade, mais uma vez, de acessar um conhecimento que ele tem lá dentro, tá? Porque você não pode reconhecer, segundo Hermes Trismegistus, segundo as leis cósmicas, você não reconhece e nem identifica algo no outro ou numa situação que não exista dentro de você. Se você reconhece é porque teve ressonância, se teve ressonância é porque você tem aquilo ali dentro. Mas, na vida passada ou nas vidas passadas que você teve acesso a esse conhecimento, você não praticou, você não experimentou para que você pudesse assimilar e aquilo fazer parte de você, da sua natureza, e com bom uso daquilo. Quando isso acontece, na vida seguinte, não precisa um livro desse assunto cair na sua cabeça. Não precisa você ser levado a lugar nenhum, ou assistir palestra nenhuma sobre aquele assunto, ou aqueles assuntos, porque aquilo já faz parte de você. Você, desde que nasceu, por ter trabalhado isso em outra vida, nesta vida você já naturalmente age dessa forma. Aí você abre campo para novos conhecimentos, novos aprendizados, para serem experimentados, aplicados e assimilados. E a energia cósmica simplesmente flui. E na grande maioria das pessoas não flui porque está com o ralo entupido. Era para estar na frente, lá na frente há muito tempo. E, por questões egóicas principalmente, não deu vazão à aplicação dos conhecimentos que, por muitas vezes, por vaidade, adquiriu. Isso é complicado. É a pessoa enxergar a si mesmo no espelho, ver que o maior inimigo e o indivíduo a ser combatido e ser superado é ele mesmo, sempre. E essas etapas que o Ken Wilber fala nem são 9, a paranormalidade, mediunidade, tá lá, acho que no segundo, nem no terceiro, então quer dizer, são tantas etapas que a gente precisa ainda galgar, isso seria uma característica, isso que eu estou falando seria uma parte mais científica, né? Eu gosto de fazer esse link, e ele tem razão, ele tem razão nesses níveis, essa Enéada. Tudo funciona, na verdade, em 7 ou em 9. Né? Ele tem razão nesse processo. Mas, com respeito à mediunidade paranormalidade, entra no aspecto que eu, embora eu esteja longe de ser o dono da verdade, mas 40 anos nisso, eu posso dizer, até por experiência própria, que são coisas bem diferentes. Eu também sinto isso. Eu não tenho como não pesquiso isso, não tem nem como falar, estou de enxerida aqui, de metida, né? Mas eu também sinto assim, que é uma diferença bem gritante, até em nível. Para mim isso é diferente. Bom, aqui tinha a tia Normanda, a Luciene, Olímpio, Rubinho, a Luciene, Fabi, Mabel, a Sueli. E a Sueli, ela pediu uma ajudinha para a filha dela, que está com alguns problemas. Vamos vibrar por ela, continuando a vibrar por ela. Pode deixar. Isso. E aí eu queria que você falasse até sobre a meditação, que tem todas as terças-feiras, que eu não participo, mas pode fazer propaganda. Obrigado. Primeiramente, esclarecer uma questão aqui, que até pela prova Sueli e outros me colocaram. Né? Quando eu falo que a subida de Kundalini, independente disso, o desenvolvimento espiritual implica
em transformação geral do indivíduo, desde que ele esteja aberto para isso e tenha um propósito sério e nobre na sua caminhada espiritual, para transcender o emocional e mental, existe um processo, como eu falei antes, de adaptação vibracional dos organismos, dos corpos. Os corpos mudam a sua frequência. Tá? Se o seu interior muda, seu comportamento muda, se o seu processo todo muda, os seus corpos precisam se adequar a essa nova qualidade vibracional. Assim como a Terra está se adequando às novas vibrações que ela está experimentando nesse salto, nessa eclosão vibracional que a Terra já está experimentando. E lá na frente já será vibracionalmente bem diferente do que é hoje, não comportando em si a encarnação de seres de uma qualidade vibracional baixa, como ainda está hoje. O futuro da Terra, dentro do processo de evolução da própria Terra, não comportará vibrações que ela ainda hoje comporta, né? Então, como eu citei aqui, é o próprio planeta, na transição grande de eras, ele passa por mudanças, inclusive geológicas. O que está acima d'água hoje já esteve embaixo d'água. O que está embaixo d'água hoje já esteve acima d'água. E nas próximas transições vai ocorrer isso. Muita coisa que está emersa vai ficar submersa e vice-versa, né? Os continentes nunca têm o mesmo desenho o tempo todo. Isso vai mudando. A vida muda. Como já disse o Dalai Lama, a única coisa permanente no universo é a mudança, né? Mas, quando nós estamos nesse desenvolvimento, existe essa mudança, inclusive física, que implica em dores, tá? Não necessariamente ligada à Kundalini, mas quando a Kundalini sobe, tá? Existe isso. Mas é um processo suportável quando a coisa é natural e espontânea. Tá? A adaptação é lenta, é gradual, de acordo com esse processo. Tá? Então, essas mudanças não implicam em muita dor, implicam, às vezes, um desconforto, um incômodo, etc. E tal. Agora, quando a energia Kundalini é trabalhada por técnicas, por princípios de conhecimento, para a aceleração a partir de trabalho com respiração, visualização, mentalização, meditação, chakras, etc. E a energia Kundalini vai subindo, vai acelerando, né? Dentro de um processo natural, entre aspas, mas no momento propício que a pessoa pede por esse despertar, o seu espírito clama por isso, ela vai, num processo iniciático, se adiantando em relação à grande massa. Nesse processo, se for mal feito, se for mal orientado, vai provocar dor e vai provocar, pode até ser que provoque danos irreversíveis. Da mesma maneira que eu citei aqui o campo áurico e o campo energético do duplo etérico, quando sofre a ação de vícios, baques emocionais intensos, etc., provocam rupturas. Às vezes, elas são sanadas, mas às vezes o enfraquecimento da aura não volta ao seu estado normal. Pode ocorrer dano irreversível também nisso. Então, nem tudo é subida de Kundalini. Fora essa questão, se a pessoa apresenta dor de uma forma inexplicada, repentina em qualquer lugar, e que não esteja fazendo uso dessas técnicas ou nem conheça, etc., não tem nada a ver com Kundalini, vai ao médico. Tá? Então não crie coisas na cabeça. Tudo anda paralelamente. Tá? Se temos alguma coisa se manifestando no corpo físico, é devido a um desequilíbrio energético no campo do duplo etérico e no campo áurico. Duplo etérico ou corpo vital, o regato vital. Se for de natureza emocional que provoque um dano físico, uma doença, vem do plano astral, do nosso corpo astral, que é preciso ser tratado. Por isso que existe cirurgia espiritual. Mas bateu isso no
corpo físico, num efeito dominó, que chegou no nosso corpo físico precisa ser tratado. Se está no corpo físico, vai no médico. Não inventa. Né? O processo de tratamento, vamos dizer assim, da cura, ela é paralelo. Ocorre em todos os campos ao mesmo tempo. É preciso que haja essa conscientização. Inclusive, parte do meio médico ligado à parte espiritualista, esotérica e ou espírita já tem essa noção. Tá? É muito bom frisar isso. É importante frisar esse tipo de coisa. A corrente de meditação, sim. O Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, foi fundado pela minha pessoa, por intermédio da minha pessoa, da egrégora relativa ao Pilares de Hermes Lida, baseada no Antigo Egito, na Atlântida, dentro da ciência das idades, e com sua egrégora espiritual, ou seu, melhor dizendo, egrégora espiritual, né? Foi fundado em 1996, no Rio de Janeiro, no campo físico, mas a sua primeira manifestação se dá no campo físico, na segunda etapa do campo físico, estamos vivenciando a terceira. A primeira foi na Atlântida, a segunda foi no Antigo Egito, em 3.254 a.C., em Heliópolis, à beira das pirâmides do grande templo de Ra e da escola de Ra, a Harvard da época, onde Moisés se formou, por exemplo, né, e que no Antigo Egito em egípcio era Anu ou Ani, o nome, transliterado depois para o grego como Heliópolis. E hoje a Pilares de Hermes Escola de Mistério oferece várias atividades dentro do ramo do autoconhecimento, né, do autodesenvolvimento, relativo justamente a vários temas, né, ecléticos, e algumas práticas. E a prática atual, devido até à pandemia, é a chamada corrente de meditação, que nós realizamos todas as terças-feiras, às 21 horas, corrente de cura e autocura, a nível planetário, físico e extrafísico, abrangendo as energias siderais do logos solar e das correntes de força planetárias dentro dos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, luminal, e a todos aqueles que precisam de uma energia, não que vá curar, mas você vai entrar, obviamente, numa corrente que é trabalhado dentro de uma abertura e um fechamento energético visando justamente a cura e autocura a nível individual e a nível coletivo. Quem quiser participar, eu sempre envio pelo WhatsApp para quem está nos meus contatos, toda terça-feira de manhã, os preparativos para o ritual da noite, o trabalho da noite, tá? Que cada um pode fazer em sua casa, à sua maneira, se conectando dentro desse processo, nesse horário, ao trabalho que realizamos, inclusive utilizando a logo, a estampa do Pilares de Hermes como uma referência para visualização, concentração e meditação, em cima do seu processo pessoal, das pessoas que você conhece e da sociedade em geral. Né? Em base, é isso. E estão todos agora convidados. Então, finalizamos então com Kundalini? Por enquanto. Esse assunto é muito vasto e muito eu acho que, sutil. como você mesma disse, muita informação, eu acho que para hoje está de bom tamanho. Se quiser, eu continuo, sem problema, mas... Parece que eu tomei uma caipirinha de vinho. Você está no comando. Professor Iannuzzi, conta pra gente, na descrição do vídeo, gente, vocês vão encontrar o contato do professor Paulo Iannuzzi para o seminário que no dia 12, agora no sábado, dia 11, né? Dia 11, no sábado, sobre os Cavaleiros Templários, sobre o templarismo. Então, lá e no Instagram dele, né? Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, tem uns posts lá sobre isso. Professor, fala sobre nós, como é que é esse curso aí? Sim. O Pilares de Hermes Escola de Mistério, atividades, dentre elas, promove seminários. Na época presencial, que retornará ano que vem, né, costumamos fazer seminários
todo último sábado do mês, das 9 da manhã às 7 da noite. Temos intervalos para coffee breaks, intervalo para almoço, sorteios, final com uma meditação, etc. Tem amigos aqui que já participaram, sabem bem como é que é. Né? Devido à pandemia, o Pilar de Hermes ainda está fechado, vai reabrir ano que vem, inclusive com essa atividade. Os seminários, eles ocorrem não todo mês, mas vez por outra, não das 9 da manhã, mas das 15 às 19 horas, sobre vários temas. Já fizemos sobre Akhenaton, já fizemos sobre transição planetária, já fizemos sobre Matrix, Hermes Trismegistus. Vamos fazer agora, né? Já fizemos 5 edições presenciais, não repetidas, porque é muito assunto, sobre Antigo Egito, ufologia e Cavaleiros Templários. Né? E agora vamos realizar online o 3º seminário online sobre a Ordem do Templo, Cavaleiros Templários. Agora, sábado, dia 11 de dezembro, das 15 às 19 horas, pela plataforma Zoom. Cavaleiros Templários, Ordem do Templo, Jerusalém, Portugal, Brasil. Vamos falar principalmente sobre o templarismo português, o verdadeiro templarismo, diferente dos outros, o que realmente tem a ver o itinerário de a chegada dos templários às Américas, que foi algo proposital, a herança e o legado no Brasil com respeito à instalação dos templários. O ato de chegada ao Brasil foi uma iniciativa e um planejamento templário e não da coroa de Portugal. A nossa história, na verdade, começa em Portugal. Muita coisa é ensinada errada na história do Brasil e não é redefinido esse currículo, mesmo com as documentações encontradas em Portugal e no Marrocos. Né? O Brasil é um país templário, ele tem um objetivo espiritual, inclusive tem não somente o seu mentor, Ismael, mas o seu anjo da guarda, o seu anjo custódio, que é o mesmo de Portugal. Isso tudo e muito mais, inclusive a difamação que os templários têm sofrido ao longo desses tempos todos, até os dias de hoje, o legado e o código templário que nos foi deixado, e como é que é o templário de hoje, como ele age, como ele deve agir. Né? E a falsa ligação atribuída aos templários com o surgimento ou prática de outras sociedades secretas que se aproveitaram disso, que nada tem a ver, no fundo, com templários. Isso tudo e muito mais a gente vai falar neste seminário do sábado. Tá? Vocês podem entrar no Instagram, mas o Instagram está apenas a propaganda com os tópicos a respeito do que nós vamos falar e as instruções para as inscrições, que estas são feitas pelo meu WhatsApp. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo-se interessado e, a partir daí, eu ofereço justamente as instruções, os procedimentos para se inscrever e participar desse seminário. Se vocês quiserem, podem anotar para acessar e até receber pelo WhatsApp a mala direta com as atividades do Pilar de Hermes, Escola de Mistérios. Acionem o WhatsApp, acessem o WhatsApp 21, Rio de Janeiro, 98273-9603. E a Grazi, muito gentilmente, cordialmente, carinhosamente, compartilha em seu canal esses dados concernentes ao Pilar de Hermes, Escola de Mistérios, e neste seminário de sábado, que ela também vai participar, minha convidada especial, né? Assim como o Pilar de Hermes, o seu canal, retribui também carinhosamente toda essa atenção da Grazi. Aguardo vocês lá e agradeço profundamente. Gente, foi um prazer. Depois, se vocês quiserem reassistir, o professor Paulo Iannuzzi vai disponibilizar esse vídeo lá no canal dele, então vocês podem se dirigir ao canal também do Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, que vai estar, essa live vai estar disponível lá também. Tá bom? Tá bem. Muito Primeiro obrigada. no Neto Montes.
Muito obrigada, professor, pelo carinho, pela disposição, pelo conhecimento. Grazi, eu que agradeço mais uma vez esse convite. É um prazer enorme. Você conduz muito bem e me deixa bem à vontade para explanar sobre o que é preciso e sobre o que é pedido. Muito obrigado. Estou à disposição para outras oportunidades que você queira assim fazer. Minha convidada nesse seminário e outros que virão por aí. E agradeço também especialmente a todos vocês que aqui estiveram participando, prestigiando, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo nesse trabalho do Meta-Humanos e no meu trabalho. Muito obrigado, Grazi, muito obrigado a todos vocês. Pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito e, como é o lema dos templários, vamos fechar aqui, non nobis Domini, non nobis, sed nomini tua ad gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Ad sumus semper paratus, namastê, et ha.